Olá, nós somos o grupo responsável por apresentar o tema Mecanismo de Ação e Sinalização Celular das principais classes de antidepressivos. Nosso grupo é composto por Marcos Gabriel, Pedro Lucas, Maria Júlia, que sou eu, e Laísa Cristina. Sabemos que os transtornos depressivos são condições que afetam milhares de pessoas ao redor do mundo, e os antidepressivos são tratamentos importantes para esses casos. Ao longo do seminário, iremos abordar como esses antidepressivos agem no nosso cérebro. Aqui estão alguns tópicos que iremos abordar ao longo do seminário, como os antidepressivos inibidores seletivos da serotonina, inibidores seletivos de serotonina e noradrenalina, antidepressivos tricíclicos, antidepressivos inibidores da IMAL e antidepressivos atípicos. Primeiramente, eu vou falar sobre como ocorre a liberação de neurotransmissores. Primeiramente, vai chegar um potencial de ação no neurônio pré-sináptico, no terminal axonial, fazendo com que os canais de cálcio dependentes de voltagem se abram, fazendo com que cálcio entre e assim fazendo com que as vesículas sinápticas contendo neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, assim ligando ao seu receptor-alvo. Primeiramente, vou falar de um dos neurotransmissores mais importantes, que é a serotonina. Ela está ligada diretamente ao nosso humor, sono, apetite e comportamento social. E os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são a fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, fluvoxamina e escitalopram. Agora eu vou falar como a serotonina ela é formada. O triptofano, que é um aminoácido vindo da nossa dieta, ele entra no neurônio pré-sináptico através de um transportador chamado L-aminoácido aromático. Dentro do nosso neurônio, uma enzima chamada triptofano hidroxilase transforma ele em 5-hidroxitriptofano. E, consequentemente, outra enzima chamada L-aminoácido aromático descarboxilase transforma o 5-hidroxitriptofano em serotonina. Aqui está uma imagem para visualizarmos melhor. O triptofano, ele entra no neurônio pré-sináptico através do transportador de L-aminoácido aromático falado anteriormente. A enzima que transforma ele em 5-hidroxitriptofano e a outra enzima que transforma ele em serotonina. Quando a serotonina ela é formada, ela vai ser armazenada em vesículas com a ajuda da proteína VMAT, que é um transportador vesicular de monoaminas. Ela fica armazenada esperando um potencial de ação chegar no neurônio pré-sináptico, no terminal axonial, fazendo com que os canais de cálcio se abram, cálcio entre, e assim faz com que as vesículas contendo os neurônios, os neurotransmissores, sejam exocitadas, como eu disse anteriormente. A regulação da serotonina se dá pelo receptor 5-HT e D. A serotonina, ela se autoliga nesse autorreceptor presente na membrana pré-sináptica, fazendo com que ocorra a inibição da serotonina, ocorrendo então o feedback negativo. Quando a serotonina ela é liberada, podem ocorrer dois tipos de ação, como a recaptação pela SERT, que é o transportador de serotonina, ou a degradação pela MAO, que é a monoamina oxidase. Quando ela é degradada pela MAO, ela se torna um metabólito inativo, que é o 5-hidroxiindol acetaldeído. Agora eu vou falar como os ISRs, eles agem. Os IRS, eles agem inibindo o transportador de recaptação de serotonina. Eles inibem, fazendo com que o transportador de recaptação de serotonina não consiga recaptar a serotonina, levando ela para dentro da célula pré-sináptica. Com essa inibição, a serotonina ela fica armazenada, ela fica concentrada, muito concentrada na fenda sináptica, fazendo com que ela se ligue ao receptor da célula do neurônio pós-sináptico.
Agora eu vou falar sobre os receptores da serotonina. A maioria dos receptores da serotonina, como a 5-HT1 e 5-HT2, são acoplados à proteína G. O único que não é acoplado à proteína G é a 5-H3, porque ele é um canal iônico. O 5-HT1OA, ele é acoplado à proteína GI. A proteína GI, ela inibe a adenililciclase. Com a inibição da adenililciclase, as concentrações de AMP cíclico no ambiente intracelular diminuem. Já o receptor 5-HT2A, ele ativa a proteína GQ, que, consequentemente, ativa a fosfolipase C. Com a ativação da fosfolipase C, a formação de IP3 e DAG. Com a formação de IP3 e DAG, tem o aumento do cálcio intracelular. Como foi dito anteriormente, o 5-HT3, ele não é acoplado à proteína G, ele é um canal iônico, ou um canal ionotrópico, que se abre permitindo a passagem de sódio e potássio, resultando em despolarização rápida. Agora os resultados. A ativação dos receptores gera efeitos intracelulares, como alteração de segundos mensageiros, mudanças na atividade de canais iônicos e modulação da excitabilidade neural. Dando continuidade aos mecanismos de ação das classes dos antidepressivos, vamos falar agora do ISRN, que são inibidores seletivos de recaptação da noradrenalina. Esses medicamentos eles vão atuar bloqueando a recaptação de noradrenalina e, em alguns casos, também da serotonina no cérebro. Como é que isso acontece? Eles impedem que esses neurotransmissores eles sejam reabsorvidos pelos neurônios que liberam, e os ISRNs vão aumentar sua concentração na fenda sináptica, o que melhora o humor, modula a percepção da dor e ajuda a equilibrar disfunções neurológicas e psiquiátricas. Então, normalmente, após serem liberados, a serotonina e a noradrenalina, elas vão ser rapidamente reabsorvidas pelo neurônio, o neurônio pré-sináptico, e através de proteínas transportadoras especializadas, conhecidas como NET. E aí, o que os ISRN vão fazer? Eles se ligam diretamente à NET e vão bloquear esse funcionamento. E essa ligação, ela vai impedir que esse transportador, ele reconheça e transporte a noradrenalina de volta para dentro do neurônio. Com a NET bloqueada, a noradrenalina, ela permanece mais tempo na fenda sináptica, aumentando, assim, a ativação dos receptores pós-sinápticos. Então, falando especificamente de noradrenalina, ela desempenha funções específicas e vitais, né? Como regula a pressão arterial, resposta ao estresse, modula o ciclo de sono e vigília e é fundamental para atenção e motivação. A noradrenalina ela é produzida nas glândulas suprarrenais e em algumas áreas do cérebro, né? E é por isso que ela tem essa função tão importante. Então, dentro do sistema nervoso, a noradrenalina ela vai atuar ligando-se a receptores adrenérgicos de tipo alfa-1, alfa-2 e beta. Todos são acoplados à proteína G. E aí, após a sua liberação na fenda sináptica, como já foi comentado, ela seria recaptada pela NET, mas com a ação... Isso, ela seria recaptada pela NET, mas com a ação dos ISRNs, como o exemplo da reboxetina, esse processo ele vai ser bloqueado. E isso ele vai levar a uma ativação mais duradoura dos receptores adrenérgicos, e esses receptores, uma vez ativados, vão iniciar a cascata de sinalização intracelular. Então, vamos lá. No fluxo normal, aconteceria o neurônio pré-sináptico, liberação de noradrenalina e recaptação pela NET. Já com o uso dos ISRNs, acontece o neurônio pré-sináptico, liberação da noradrenalina, bloqueia essa recaptação do NET.
né? E esses receptores, né, como já foi falado, eles iniciam a cascata de sinalização intracelular mediada pelas proteínas GQ ou GS. Pela via GQ, acontece o aumento dos segundos mensageiros, como o IP3 e IDAG, o que vai elevar, né, os níveis de cálcio intracelular. E pela via GS, há um aumento do AMP cíclico e vai ativar, assim, a proteína quinase A, né, a PKA. Essas mudanças, elas promovem alterações na excitabilidade dos neurônios e na expressão de genes que vão regular funções neurológicas. Então, em termos de aplicações clínicas, os ISRNs, eles têm várias indicações terapêuticas, como no tratamento da depressão, especialmente em casos mais graves, como muita fadiga, muita falta de energia, no tratamento do transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade, né, o TDAH, como o exemplo da atomoxetina, e também para alguns transtornos de ansiedade, né, em determinados casos, como alguma opção terapêutica. Então, como todo medicamento, os ISRNs, eles podem causar efeitos colaterais, sendo como os principais alguns cardiovasculares, como o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, neurológico, como a insônia, tontura, dor de cabeça, e gastrointestinais, né, como boca seca, constipação e náuseas. E é também por isso que seu uso ele precisa ser bem monitorado e avaliando riscos e benefícios para cada paciente. Então, concluindo, os ISRNs, eles são medicamentos valiosos no tratamento de condições psiquiátricas e neurológicas, porque eles vão modular atividades de neurotransmissores essenciais. No entanto, ele é necessário, né, ter cuidado com os possíveis efeitos adversos e ter um acompanhamento clínico próximo, né? Ele necessita de bastante acompanhamento devido aos seus efeitos adversos. Dando continuidade ao trabalho, vou falar agora um pouco sobre os inibidores da IMAOS, IMAOS. Eles uma classe de medicamento muito importante no tratamento da depressão e de outros transtornos, né? Porque eles são inibidores da monoaminoxidase, ou simplesmente IMAOS. E a gente tem que entender o que é essa monoaminoxidase, que também é chamada de enzima MAO. É uma enzima que é presente tanto nos tecidos neurais quanto nos tecidos não neurais, como no intestino ou no fígado. E no sistema nervoso, ela tem uma função de degradação, né, de degradar o excesso de neurotransmissores liberados na fenda sináptica. Então, quando o neurotransmissor, como a serotonina ou a norepinefrina e a dopamina, eles são liberados, mas não são recaptados pelas bombas da recaptação, nem são captados pelos receptores, essa enzima MAO, ela age para degradá-los. Então, sabemos que para um indivíduo ter uma vida saudável é essencial manter uma boa concentração, né, de neurotransmissores na fenda sináptica. Portanto, a principal função dos antidepressivos, de um modo geral, é aumentar a quantidade desses neurotransmissores disponíveis. E o mecanismo dos IMAOs, ele é justamente esse. Ele inibe a ação da enzima MAO, impedindo a degradação dos neurotransmissores e, assim, aumentando sua concentração no cérebro, né? Ao inibir essa monoaminoxidase, os IMAOs aumenta a disponibilidade de serotonina, norepinefrina e adrenalina, o que ajuda a aliviar sintomas da depressão, como exemplo. Então, existem tipos de monoaminoxidase, né? Existem dois tipos. O MAOA,
que ela é encontrada principalmente em placenta, intestino e fígado, e ela metaboliza serotonina e noradrenalina, e a MAO-B, que é presente no cérebro, fígado e plaquetas, e metaboliza a feniletilamina e triptamina e metilhistamina. E a dopamina e a tiramina, eles são degradados por ambos os tipos, tanto o MAO-A quanto o MAO-B. Então, os tipos de inibição, eles podem ser reversíveis, elas inibem temporariamente a enzima e após uma interrupção do tratamento, a atividade normal, volta à atividade normal, né, da monoaminoxidase, ela volta em cerca de 24 horas. Há um exemplo do medicamento, o moclobemida. Já os irreversíveis, eles vão se ligar permanente a essa enzima para o organismo voltar a produzir uma nova enzima funcional. E aí são necessários, em média, 2 semanas para esse mecanismo acontecer. Há o exemplo do isocarboxazina, trinilcipromina, tramefilpromina, fenilzenina e selegilina. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o uso terapêutico desse fármaco, né? Ele são indicados para depressão maior resistente, principalmente quando outras terapias anteriores falham, eles fazem uso dos inibidores MAO. Transtorno depressivo persistente, como a distimia, a bulimia nervosa, né, transtornos alimentares, né, com sintomas depressivos associados, e transtorno de ansiedade, como o transtorno do pânico, da fobia social, sobretudo em casos refratários, e doenças de Parkinson, né, com o medicamento a selegilina e razagilina, que eles ajudam a preservar a dopamina e a controlar sintomas motores. Apesar da sua eficácia, né, o MAO, eles são conhecidos pelos principais potenciais, né, efeitos adversos e pelas muitas interações medicamentosas, né, o que exige um acompanhamento rigoroso. E alguns dos principais efeitos colaterais incluem boca seca, diarreia, visão turva, edema nos pés e tornozelos, insônia, agitação, aumento do peso corporal, né? Em resumo, né, esses IMAUs, eles continuam sendo alternativas terapêuticas valiosas para situações específicas, como os quadros de depressão e ansiedades, né, como foi falado durante a apresentação. No entanto, é necessária uma prescrição criteriosa e um monitoramento rigoroso desse paciente que faz a utilização desse tipo de antidepressivo. Boa tarde, meu nome é Marcos e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os antidepressivos específicos, os TCAs. Eles são uma das classes mais antigas e fundamentais no tratamento de transtornos depressivos e, diferentemente de outras classes de antidepressivos, eles não recebem o seu nome por conta do seu mecanismo de ação, e sim porque na sua estrutura há a presença de 3 anéis aromáticos interligados, e por isso esse nome tricíclico. Como exemplo, nós temos a metilprednisolona, com 3, e também há casos que pode haver 4 anéis aromáticos, no caso da nortriptilina. Os TCAs apresentam uma baixa seletividade e eles podem ser facilmente substituídos por medicamentos mais seletivos e seguros, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina. E o seu uso é indicado quando os pacientes eles já não respondem a terapias de primeira. Como representante dos TCAs, nós vamos ter a mitriptilina, a clomipramida e a imipramida. E de segunda geração, nós vamos ter a nortriptilina. Qual é o mecanismo de ação dessa classe? Como exemplo, nós vamos ter
eu trouxe a metilpetilina. A partir dessa imagem, reforça aquilo que eu já comentei antes, que essa classe ela possui uma baixa seletividade. Vamos lá para o seu mecanismo propriamente dito. A nível pré-sináptico, nós vamos ter a classe dos TCAs, bloqueando os transportadores de serotonina, aumentando a sua disponibilidade na rede sináptica, como também bloqueando os transportadores de noradrenalina, aumentando a sua disponibilidade também na fenda sináptica. E em nível pós-sináptico, nós vamos ter a inibição dos receptores histamínicos, inibição dos receptores alfa-1 adrenérgicos, inibição dos receptores muscarínicos e, e, e também dos canais de sólidos do miocárdio. A partir daí, a gente percebe que essa classe ela vai deflagrar uma resposta exacerbada serotonética e noradrenérgica, vai deflagrar uma perturbação da sinalização alfa-1 adrenérgica e também vai atuar bloqueando receptores histamínicos e muscarínicos. E essa baixa seletividade vai desencadear alguns efeitos colaterais. E agora a gente vai conhecer quais são esses efeitos colaterais a partir desse bloqueio dos receptores. Começando com os receptores muscarínicos, dando os efeitos anticolinérgicos. Antes a gente precisa revisar que os receptores muscarínicos, eles são de M1 ao M5, onde os números ímpares, eles acoplam a proteína GQ e G11, e os números pares, eles acoplam a GI e a GO. Com isso, com esse bloqueio, impede a ligação da acetilcolina aos receptores M1 ao M5, e assim não ocorre a transdução de sinal colinérgico. E isso desencadeia alguns efeitos colaterais, onde, por exemplo, a gente vai ter uma boca seca, uma constipação, uma visão turva, uma retenção urinária e etc. Tudo isso graças ao bloqueio do receptor M3. Mas qual é a transdução de sinal desse receptor? Um agonista, um fármaco, um hormônio, ele vai se ligar no receptor M3, M1, M1, M3, M5, mas no caso M3, no qual o receptor ele sofre uma mudança conformacional e atrai a proteína GPG11 para a segunda ou terceira alça intracelular. Ao se ligar, ao tocar a proteína GPG11, ela sofre uma mudança conformacional, na qual ela perde a afinidade por GTP e aumenta por GTP. Ela perde a afinidade por GDP, guanosina trifosfato, e aumenta por GTP. E o GTP, por ser uma molécula maior, apresentar um fosfato a mais, ela vai ser responsável por dissociar as unidades alfa do núcleo beta por impedimento externo. A partir daí, as unidades alfa Q com GTP ligada vai ativar a fosfolipase C, essa que vai converter 4,5-bisfosfato de fosfatidilitol em 1,4,5-trisfosfato de inositol e diacilglicerol, onde o IP3 ele vai permanecer no citoplasma e o diacilglicerol ele vai permanecer na membrana. O IP3 no citoplasma ele vai se ligar no receptor IP3 presente no retículo endoplasmático e se conjunto no retículo sarcoplasmático, promovendo a liberação de cálcio. E posteriormente, esse cálcio vai se ligar no receptor de nicotina, promovendo uma maior liberação de cálcio. Esse cálcio vai se ligar à proteína sinase C, promovendo a translocação dessa proteína até a membrana, que, junto ao DAG mais cálcio, vai ativar a proteína sinase C. Essa que vai fosforilar alguns alvos. O alvo da PKC, nessa questão, vai ser os canais de cálcio dependente de voltagem. Ela vai fosforilar e ativar canais de cálcio dependente de voltagem, permitindo o influxo de cálcio, aumentando a concentração citosólica desse íon. Cálcio se liga com a guanidina, que ativa a sinase da cadeia leve da pepsina
de fosforila e ativa a cadeia leve da miosina, promovendo a interação dos filamentos contráteis, promovendo mutação e secreção. Como a gente vai ter o bloqueio desse receptor, essa via de transdução não ocorre e vai ocorrer a manifestação desses sintomas. Nós vamos ter também como efeito anticolinérgico ataque cardíaco. Isso graças ao bloqueio do receptor M2. Esse receptor M2, qual a via de transdução? O agonista vai se ligar no receptor M2 presente na membrana do miocárdio, que esse receptor, como a gente falou, acopla AGI e AGO, e AGI e AGO vai ser ativado. A partir daí, a subunidade alfa e O, GTP ligada inativa à enzima ciclase adenilina, onde a gente não vai ter a conversão, não vai ter a hidrolização e ciclização do ATP em AMP cíclico e não vai ativar a pKa. Com isso, vai haver ação do dímero beta-gama, onde o dímero beta-gama vai ativar, não fosforila, ele só ativa, pois não é sinase, ele só ativa canais de potássio, canais de potássio com quais esses canais não se abrem e vai permitir o efluxo desse íon, causando hiperpolarização. Com a hiperpolarização, vai ser fechado os canais de cálcio dependente de voltagem, assim diminuindo a concentração de cálcio citosólica e assim causando bradicardia. Como esse setor é bloqueado, a gente não vai ter essa via de transdução e a gente vai ter a manifestação da taquicardia. Entrando agora no bloqueio dos receptores histamínicos, dando um efeito estaminérgico, onde a gente vai ter um ganho de peso, a gente vai ter uma sonolência, onde a gente vai ter fadiga. E isso graças ao bloqueio do receptor H1. Os receptores H no final, eles estão mais relacionados com a excitação cerebral, regulação do sono, vigília, controle de apetite e resposta inflamatória. Como a gente vai ter o bloqueio desse receptor, a gente não vai ter essa mensagem, essa sinalização para a mensagem. E aí a gente vai ter a manifestação dos sintomas. Agora, entrando no bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos, eles vão aplicar de PG11 e vai causar contração e secreção. Toda aquela via da fosfolipase C que a gente já fez. E causar vasoconstrição. Como vai estar bloqueado, a principal efeito colateral que você vai ter é a hipotensão postural. E devido que não vai ter a vasoconstrição. E quando a gente, ao se levantar, a gente não vai ter a vasoconstrição dos vasos periféricos e causando hipotensão postural. Além disso, a gente vai ter uma disfunção sexual e além do nariz entupido. Agora, na conclusão geral dos TCAs. Já é sim comprovado que esses fármacos são eficazes no tratamento da depressão, mas, no entanto, seu uso é limitado, visto que eles apresentam uma grande quantidade de efeitos colaterais quando comparado a outras classes de antidepressivos. Devido a essa manifestação de grandes efeitos colaterais é graças à baixa seletividade que essa classe apresenta. Mas, embora eles sejam menos utilizados, os TCAs têm um papel clínico relevante, especialmente em casos de depressão resistente, como eu falei, que eles são indicados quando a terapia de primeira linha não oferece mais resposta ortocrônica, desde que haja um monitoramento adequado dos efeitos colaterais. E aqui eu vou. Meu nome é Pedro Lucas e agora eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre os antidepressivos atípicos. Eles são formados por um grupo heterogêneo de fármacos, ou seja, compostos diferentes, na qual vão possuir várias ações. É dada essa nomenclatura, pois eles não se encaixam a nenhuma classe de antidepressivo dita anteriormente, pois possuem mecanismos de ação diferentes, até mesmo entre si.
E ele pode ser a melhor escolha dependendo da situação da pessoa. Por exemplo, se a pessoa está tomando um antidepressivo tradicional e não está tendo o efeito desejado, ela pode recorrer ao antidepressivo atípico. Como exemplo, eu trouxe a bupropiona, a mirtazapina e a trazodona. A bupropiona ela vai atuar como antagonista dos transportadores de dopamina e de noradrenalina. O de dopamina vai ser o STAT, de noradrenalina vai ser o SNET. Ou seja, com essa inibição vai impedir que esses transportadores levem essas substâncias de volta para o neurônio pré-sináptico, aumentando suas concentrações e, consequentemente, as sinapses. Com medicações, temos transtorno depressivo maior, que é quando a pessoa tem sonolência, fadiga, crises depressivas e isolamento social. Também temos na abstinência do tabagismo, já que também a bupropiona consegue inibir receptores nicotínicos. Temos o transtorno afetivo sazonal, TDAH, por aumentar a plasticidade neural. E a vantagem é que não causa disfunção erétil e também não está associada ao ganho de peso. Como efeitos adversos, temos a cefaleia, que é a dor de cabeça, temos a xeroxtomia, que é a boca seca, temos a insônia, temos náuseas e vômitos, temos as convulsões, que também pode ser agravada se a pessoa estiver com algum transtorno alimentar, e também temos transtornos gastrointestinais. A assimilação da dopamina. Já que a dopamina é o diferencial desses medicamentos, ela resolvi trazer. O receptor de dopamina pode ser dividido em duas famílias, que são a D1-like, tem caráter excitatório, já que está acoplada à proteína GS, e temos o D2-like, que possui caráter inibitório por estar acoplada à proteína GIGL. A D1-like é formada por receptores D1 e D5, e a D2-like são receptores D2, D3 e D4. Agora, falando um pouco sobre a D1-like, a D1 está mais relacionada ao sistema de recompensa, cardiovascular, cognitivo e motor a nível do sistema nervoso central. E ela é mais abundante do que a D5, que está mais relacionada ao controle do tônus dopaminérgico e também do despertar. Agora, um pouco da sinalização com o receptor D1. A dopamina, que vai ser a nossa molécula sinalizadora, vai se ligar no receptor D1, que está acoplado à proteína GS, na qual o receptor vai sofrer uma mudança conformacional, atraindo a proteína GS para a segunda ou terceira alça. Lá ela vai ter a troca de GDP para GTP e vai separar as subunidades. A subunidade alfa, GS, GTP ligada e os dímeros beta-gama. O impedimento histérico. A alfa-GS GTP ligada vai ativar a enzima ciclase da adenilil, que vai transformar ATP, adenosina trifosfato, em monossulfato de adenosina, que é o AMP cíclico, o AMP, na qual vai servir de substrato para a proteína quinase A, a PKA, na qual vai fosforilar ativando canais de voltagem dependentes de cálcio, assim aumentando o influxo, ajudando na formação de vesículas e, consequentemente, na liberação de seus neurotransmissores. Agora, falando um pouco mais da mirtazapina, ela vai ser antagonista de alfa-2, de HT2, 5-HT2, 5-HT3 e H1. A alfa-2 vai ser antagonista, né? Impedindo um feedback negativo. A alfa-2 vai ser pré-sináptico. E as 5-HT2 e 5-HT3 vai ser pós-sináptico. E esse medicamento está relacionado com a serotonina e noradrenalina. Já que a gente vai ter a inibição do 5-HT2 e 5-HT3, a serotonina vai toda para o receptor 5-HT1, que vai ser pós-sináptico. Aqui tem um exemplo dos receptores, aqui temos vendo que ela bloqueia, impedindo que a noradrenalina se ligue ao seu receptor alfa-2 na membrana do neurônio pré-sináptico. E aqui do lado temos os exemplos dos receptores com a mirtazapina inibindo. Agora um pouco do mecanismo de 5-HT1, que eu tinha havido falado, que a serotonina se liga, a serotonina, que vai ser a nossa molécula sinalizadora, vai se ligar ao receptor 5-HT1, que este está acoplado à proteína GIGO. Então, o receptor vai sofrer uma mudança conformacional. Com essa mudança conformacional, vai atrair a proteína GIGO para a segunda ou terceira alça. Lá ela vai trocar a GDP por GTP, consequentemente, impedimentos histéricos, divisão das subunidades alfa e dímero beta-gama. E então, a subunidade alfa-IO GTP ligada vai inibir a ciclase do nililil. Consequentemente, não vamos ter a formação de AMP cíclico,
não vamos ter a ativação da PKA, consequentemente, a proteína, o dímero beta-gama, vai ativar canais de potássio, ou seja, vai ter um efluxo de potássio hiperpolarizando a célula, ocorrendo uma inibição dos canais de cálcio. Consequentemente, vamos ter uma hiperpolarização e uma menor sensibilidade neuronal. Agora, um pouco sobre suas indicações, também é para transtorno depressivo maior, para quem possui distúrbios alimentares, já que ela está associada ao ganho de peso, então pode ser usado nesse sentido, e para idosos. Efeitos adversos, temos também o aumento de peso, como foi falado, as cefaleias, tonturas, inchaço, visão turva e xerostomia, que é a boca seca. Agora, falando um pouco sobre a trazodona, ela vai ser um antagonista de SERT, que é o transportador de serotonina. Então, com essa inibição, vamos aumentar o nível de serotonina. E também ela vai ser antagonista do alfa-1, do H1 e do 5-HT2. Então, a gente vai estar trabalhando com a noradrenalina e a serotonina. Indicações: temos o transtorno de depressivo maior, temos os transtornos de ansiedade generalizada, a crise do pânico, temos insônia, e efeitos adversos, temos o aumento do peso, cefaleias, tontura, inchaço, visão turva e xeroxomia. Como efeito adverso, eu quis trazer o priapismo, que devido à inibição do receptor alfa-1, né, que vai ser pós-sináptico, eu esqueci de falar, vai ser pós-sináptico. Com a inibição desse receptor, vamos ter uma vasodilatação, na qual pode culminar em uma ereção peniana persistente, ou seja, que dura por mais de 4 horas. E ela, se não for com a cirurgia, ela vai ser irreversível, não tem que ir muito dado. É um efeito que pode ocorrer, não é muito comum, mas pode ocorrer com a ingestão desse medicamento. Agora, para concluir o trabalho, vimos que os antidepressivos são responsáveis por aliviar sintomas emocionais, restaurar o funcionamento diário e prevenir recaídas. E são adaptados às necessidades individuais de cada paciente, ou seja, cada paciente vai ter sua indicação e é cabível que o profissional tenha que analisar isso. Por exemplo, como eu havia dito, se um paciente está com problema de ganho de peso, ele pode tomar tal antidepressivo que se ajuste a essa situação que ele está inserida. Ou também, por exemplo, se eu estou com insônia. Se eu estou com insônia, eu não posso tomar um medicamento que vá piorar a minha insônia. Então, eu tenho que ver cada paciente de um jeito individual e também o cotidiano dele e também para ver se não vai ter interações medicamentosas. Vimos também que temos avanços no desenvolvimento, ou seja, o antidepressivo, ao decorrer do tempo, ele veio se desenvolvendo, trazendo melhores composições para as pessoas, com menos efeitos adversos, menos complicações. Também temos que a abordagem ideal do tratamento da depressão deve ser multifatorial, ou seja, não está só acoplada só à ingestão de medicamento, ela deve ser multifatorial. Acompanhamento psicológico, acompanhamento sociossocial, psicossocial. Também tem que ver o cotidiano dessa pessoa, como ela está se portando. Então, vamos ter que ter o maior atenção nisso. Não achar que é só o antidepressivo que vai curar todos os problemas. E também temos, portanto, que o antidepressivo são ferramentas essenciais e poderosas no manejo de transtornos mentais. De antemão, obrigado por assistir nosso trabalho, e é isso.